Esta operação autárquica com a realização de um ciclo de debates com todos os candidatos às câmaras municipais e assembleias municipais de 10 concelhos do Alentejo. Pretende, através desta prestação de serviço público, esclarecer e informar os leitores destes concelhos para que no próximo dia 26 de setembro exerçam o seu direito de voto com a máxima informação sobre as propostas apresentadas por cada um dos candidatos a este órgão autárquico. Em estúdio, contamos hoje com os candidatos das diferentes forças políticas à Assembleia Municipal de Sousel. Começo por agradecer desde já a presença e a disponibilidade dos dois candidatos que tenho hoje em estúdio, já vamos saber quais são, para estarem aos microfones da Rádio Campanário, e passo a apresentar os candidatos que vão participar neste debate. É o Feliz Minhoz, candidato do Partido Social Democrata e é professor catedrático de Matemática e é atual presidente da Assembleia Municipal de Sousel, eleito em 2017 pelo Partido Socialista. A Marina Justo, que é candidata da CDU, é jurista na área da banca. Por motivos pessoais, os candidatos do Partido Socialista e também do Partido Chega à Assembleia Municipal de Sousel declinaram o convite da Rádio Campanário para estarem presentes neste debate. Ditou então o sorteio realizado antes deste debate, do início deste debate, que o primeiro candidato a falar, portanto a iniciar, será pelo Dr. Feliz Minhoz. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Agora, aqui, assim, agradecer-lhe assim, já vou agradecer à doutora Marina Justo a disponibilidade, mais uma vez, para estar aos microfones da Rádio Campanário. Isto, perguntar-lhe o porquê de ter aceitado este desafio, portanto, para voltar, até porque é o Presidente da Assembleia em exercício, pelo Partido Socialista, ou porquê de ter aceito mais um desafio, portanto, para mais 4 anos. Então, boa tarde mais uma vez, a cumprimentar os meus intervenientes neste debate e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Campanário que estão em casa. Em primeiro lugar, também agradecer aqui publicamente, já o fiz pessoalmente, mas agradecer à Rádio Campanário exatamente esta excelente ideia de alargar este debate para as eleições autárquicas do próximo mês também aos candidatos da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é o órgão por excelência da democracia local, onde estão representadas as várias forças políticas que tiveram representação, estão representados os vários representantes de cada uma das freguesias, e isso dá-lhe de facto uma característica ímpar de um órgão democrático do poder local, que, na minha opinião, foi uma das grandes conquistas do 25 de abril de 1964. Eu começo por dizer que não haja aqui conflito de interesses. Eu não tenho filiação partidária, portanto sou independente, e aquilo que faço em cada ato eleitoral é apreciar, por um lado, fazer a avaliação do mandato que termina e avaliar os projetos dos candidatos que se apresentam às novas eleições, ao novo ciclo eleitoral. Felipe Minhoz, deixe-me só introduzir aqui uma deixa, que é um ditado que os nossos alentejanos sempre gostam tanto. Isto aqui é caso para dizer: o bom filho à casa torna. Ou seja, isto porque fez parte da Assembleia, também para situarmos os nossos leitores e os nossos ouvintes e seguidores, a Assembleia Municipal de Sousel durante 4 mandatos como vice-presidente pelo Partido Social Democrata. Só neste mandato, portanto, que ainda é presidente da Assembleia e ainda está a decorrer, é que foi pelo Partido Socialista. Agora volta a ser candidato pelo Partido Social Democrata. Foram os projetos que, enfim, entretanto, na altura do PSD, ou por falta de convite, ou porque não se identificou com aquele projeto, ou identificou-se na altura com o do Partido Socialista e volta-se agora a identificar com o projeto do Partido Social Democrata. Exatamente, a questão é exatamente isto. Para mim, não, como sou independente, a lógica partidária não funciona.
E, portanto, o que está subjacente são as pessoas, os seus projetos, as suas ideias e a sua atuação. Eu estou há 20 anos na Assembleia Municipal, tive um mandato como vice-presidente e os outros mandatos foi como deputado municipal, não pertencia à mesa da Assembleia Municipal. Mas esta questão tem a ver exatamente com aquilo que disse, que é a avaliação dos projetos e da atuação. O que decidi, o projeto que me foi apresentado em 2017 agradou-me e aceitei-o e apoiei e participei do melhor que soube e pude durante este mandato. Terminado, fazendo a avaliação, esse mandato não correspondeu às minhas expectativas, a atitude e o comportamento das pessoas e a competência que eu pensava que as pessoas possuíam não correspondeu às minhas expectativas e o projeto que apresentaram para o próximo ciclo eleitoral não me agradou, não me convenceu e identifiquei mais com o projeto e com as ideias e com aquilo que a equipa liderada pelo Dr. Armando Varela pretende fazer. Portanto, não sei bem se é um voltar a casa, porque aqui não há bem esta lógica de pertença, lógica partidária, porque sou independente e tenho sido sempre. E o que é que lhe desagradou, portanto, neste projeto do Partido Socialista? Bom, porque aqui importa também perceber o perfil dos candidatos e as suas intenções. Portanto, há, digamos aqui, duas questões que nós podemos fazer. Um primeiro momento tem a ver com, e é isso que eu faço no final de cada ciclo eleitoral, a avaliação do mandato anterior. E depois o projeto que é apresentado para o próximo ciclo eleitoral. Eu fui convidado a liderar a lista à Assembleia Municipal do PS. Num primeiro momento aceitei com algumas reservas e apresentei quais eram as minhas reservas. Posteriormente, tomei conhecimento do projeto que foi apresentado pelo Dr. Armando Varela, identifiquei mais com ele e aquelas reservas foram agravadas por comportamentos que eu acho que irei classificar como falta de ética política e, portanto, fizeram-me não aprovar e não aceitar. Agora posso explicar, com exemplos concretos, o porquê da não aprovação. Não sei se quer que desenvolva agora ou se prefere numa outra altura de... Não, pode desenvolver para terminarmos também aqui estas que são, enfim, qual foram as suas queixas enquanto, portanto, Presidente da Assembleia. Muito bem. Portanto, em primeiro lugar, há aqui um ponto fulcral que me fez não aprovar a atuação do mandato anterior. Tem a ver com a forma como foi gerido o dossiê das águas. Ontem, esse dossiê foi aqui abordado muito pela rama e eu gostaria aqui de esclarecer os nossos ouvintes, principalmente os ouvintes do município de Souzelo, para que entendam exatamente a gravidade da situação. Eu vou resumir isto em poucas palavras para que não ser maçador. Em 2001 foi assinado um contrato com as Águas do Norte Alentejano, em que o Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates apareceu de helicóptero em Porto Alegre e o contrato foi assinado em cima do joelho. Passa a expressão. E esse contrato tinha duas cláusulas que prejudicaram gravemente e ainda estão a prejudicar o concelho de Souzelo. Primeira questão, a existência de caudais mínimos obrigatórios. Ou seja, havia um caudal mínimo de que o concelho, se não gastasse, teria que pagar. Se gastasse mais, pagava mais. Mas mesmo que não gastasse, tinha que pagar aquela quantidade de caudal. Por outro lado, tinha esta ideia também peregrina, é que esse caudal mínimo aumentava todos os anos, porque tinha como base o modelo de que a população do concelho de Souzelo ia aumentando todos os anos. E, portanto, estas duas cláusulas e este acordo, assinado em 2001, que eu acho desastroso, nunca foi
no Executivo Municipal nem em Assembleia Municipal. O que significa que, como não foi ratificado, todas as decisões que tomam esse acordo como base são ilegais. E isso era fácil de mostrar em qualquer tribunal e era fácil de contestar sem problema. Ora bem, em 2019, a mesma pessoa, isso é uma coincidência, que tinha assinado o contrato em 2001, volta a assinar um outro contrato, agora com as Águas de Lisboa e Val do Tejo, que entretanto ganharam a posição das Águas do Norte Alentejano, e com esta ideia peregrina, cede todas as infraestruturas de captação de água na posse da Câmara Municipal de Sousel por um período de 30 anos. É evidente que ontem falou-se aqui de que não se vendeu. Não, isto não é uma venda, mas é uma cedência. Isto significa que durante 30 anos o município de Sousel está interdito de fazer captações de água na Central da Romeira. E agora, cada ouvinte que faça a sua análise. Nós ouvimos todos os dias que estamos aqui numa fase de aquecimento global, que estão previstos períodos de seca mais frequentes e mais prolongados. E durante esse período, durante 30 anos, o município de Sousel não pode dispor das suas captações de água que estavam na sua posse. Feliz Minho, foi portanto, a Assembleia Municipal essa questão enquanto foi Presidente? Este contrato de 2001 nunca foi a nenhuma Assembleia Municipal. A cedência, essa enquanto sim. deputado? Essa sim. Nem enquanto deputado. Nunca foi. Não há nenhuma ata, nem do Executivo Municipal, nem da Câmara Municipal, que torne legal este acordo assinado em 2001. Em 2019, isso sim, foi a Assembleia Municipal a cedência. Isso foi. E como é que votou? Votei contra. Votei contra. Foi, aliás, se não estou dentro do grupo municipal do Partido Socialista, acho eu que foi o meu voto contra e houve ainda uma outra abstenção. Mas foi aprovado por maioria. Muito bem. Está então explicado o facto Deixa-me só aqui dizer uma coisa que eu acho muito rápida. Ontem foi aqui apresentada uma justificação que eu acho. Eu nem sei como é que é classificar. Hoje já não temos aqui a outra parte. Exatamente, não mas foi podemos indicado estar, eu só deixei abordar o tema porque foi no contexto do seu okay. desagrado, portanto... Mas isto é uma frase só. Foi justificado como a possibilidade de haver um terremoto que estragasse as condutas. Isto é risível. Isto é infantil. Porque senão nós nunca saímos à rua ou atravessámos uma passadeira porque temos a probabilidade de ser atropelados. Não é aceitável numa administração pública este tipo de razoabilidade. Muito bem. De momento é só. De momento é só. Passa então à candidata da CDU, portanto, a doutora, deixe-me só, Marina Justo. Marina, muito boa tarde. Agradecer também agora, assim, olhos nos olhos, a disponibilidade para estar aqui aos microfones da Rádio Campanário, e a questão é exatamente a mesma, o porquê da sua candidatura, o que é que a motivou a aceitar este desafio? Muito boa tarde a todos os ouvintes, muito boa tarde a todos os presentes aqui também nesta sala, agradecendo desde já o convite que nos foi dirigido para estar presentes aqui hoje. A minha motivação, para além de ser uma motivação pessoal, é também uma motivação de cariz político, porque trazendo aqui uma candidatura jovem para o Conselho que está demasiado envelhecido, mostrando aos jovens que a política pode ser dinamizada, pode ser trazida ideias dinâmicas, e é nesse sentido também que aceitei o convite que me foi dirigido. Eu não resido no Concelho de Sousel, resido fora, mais impacto terá esta minha candidatura, por isso mesmo, mostrando que é possível mostrar os nossos ideais, mostrar a nossa presença
mesmo estando fora, e é nesse sentido que aceitei este convite. Mas conhece, portanto, o Conselho Social Conheço, de forma a sempre. poder atuar enquanto Presidente da Assembleia Claro que sim, já Municipal. exerci funções. Já exerceu, pronto, importa dizer isso também, que já exerceu funções na Assembleia Na Municipal. Assembleia Municipal, como resido deputada. e sou assídua no Conselho, por isso mesmo, por conhecer, por poder ser uma boa, ter um bom desempenho, ter um bom conhecimento, aceitei e acho que posso ter um bom aconchego nesta aventura que me estou a propor neste momento. E o que é que lhe pareceu a atuação, portanto, aqui do seu concorrente político, portanto, neste último mandato? Era a sua atuação se vier a ganhar, portanto, a vencer a Assembleia Municipal de Fusel? Se, enquanto candidata da CDU, se vier a vencer o mandato, a CDU prima muito por uma presença e pretende ter uma presença muito próxima dos cidadãos e, pelo que o Dr. Filipe Melhor estava a dizer, o que se pretende muito é a Assembleia Municipal como órgão de excelência, dar aqui o valor que a Assembleia até então poderá não ter tido ou poderá não ter sido mostrado. É ter essa proximidade com os cidadãos, para que os cidadãos não sintam que são apenas chamados de 4 em 4 anos, apenas para votar. Posso ter essa proximidade, essa ligação às Assembleias, à Câmara, aos órgãos executivos, de forma a que as suas ideias, as suas preocupações, as suas necessidades possam ser ouvidas e possam ter essa atenção. A Assembleia Municipal não é um órgão executivo, é um órgão político, no entanto, tem esse poder ou essa atenção. É um órgão deliberativo, é um órgão que tem deliberativo toda a importância dentro do de poder ouvir e autárquico. de ser um órgão transmissor dessas opiniões. O cartaz e a ligação política da CDU tem muito essa intenção. Está presente, ter essa ligação com os trabalhadores, ter essa ligação ao povo, ser mais pessoal, mais presencial, e era nesse sentido. Sendo uma pessoa nova, tendo disponibilidade, tendo essa presença, era nesse sentido que tenho essa disposição para poder avançar este desafio. Já vamos saber para cada um dos candidatos aquilo que consideram que são as Assembleias Municipais, sendo que são órgãos deliberativos, são órgãos de uma importância extrema e máxima para um concelho, são os que deliberam. No entanto, é um órgão autárquico que muitas vezes parece que vive um pouco na sombra do Executivo. Não sei se concordam que as Assembleias Municipais não tenham sido tratadas, e não sabemos porquê, mas quero pedir essa opinião, e não têm a visibilidade que realmente elas merecem. Tudo remonta, portanto, ou quase tudo ao Executivo, e muitas vezes, cá está, pergunto se existirá esta falta de proximidade das pessoas e o próprio conhecimento das pessoas do que é o trabalho na Assembleia Municipal. Doutor Feliz Nuno. Bom, de facto, isso é inteiramente verdade. E isso é uma questão-chave. E eu aproveito aqui publicamente para apresentar um voto de louvor a todos aqueles que são atualmente deputados municipais, que foram ou que virão ser, porque de facto os deputados municipais são os trabalhadores mais especializados que existem em Portugal. Repara, um deputado municipal tem que opinar sobre orçamentos, contas, mesmo que não tenha nenhuma formação de economia ou de contabilidade. Tem que opinar sobre planos diretores municipais, mesmo que não perceba nada de urbanismo, ou de engenharia, ou de arquitetura, ou seja aquilo que for. Nos meios grandes, Lisboa, Porto, as Assembleias Municipais têm orçamentos que permitem aos deputados municipais ter assessores que os ajudam nesse trabalho. Nós neste momento não temos ninguém, estamos sozinhos, temos que ser especialistas em tudo e com a agravante de que depois podemos ser responsabilizados pelas atitudes que tomarmos e pelas posições que tomamos.
como tem acontecido no nosso país. Esta falta de apoio que historicamente existe aos deputados municipais e nas Assembleias Municipais levou a Assembleia Municipal de Sousel a aderir logo nos primeiros passos à Associação Nacional de Assembleias Municipais, a ANAM. A ANAM não pretende concorrer com a Associação dos Municípios Portugueses, mas pretende ter um trabalho específico para as Assembleias Municipais, dar pareceres jurídicos, pareceres administrativos, auxiliar. E, aliás, isso é perfeitamente natural, como existe, por exemplo, a ANAFRE, vocacionado para juntas de freguesia, e que estão também incorporadas na Associação Nacional de Municípios. Sousel faz parte do Conselho Geral da ANAM e aconselho a quem quer visitar o site a ver, de facto, o trabalho de apoio jurídico e administrativo que se tem feito às Assembleias Municipais. E os deputados recorrem a esse serviço? Os deputados recorrem via mesa da Assembleia Geral e poderão recorrer em termos de pareceres sobre o regimento, pareceres jurídicos. Em Sousel acontece muito que os deputados... Tem acontecido, temos pedido pareceres à ANAM e, enfim, como temos pedido pareceres acima, por exemplo, à comunidade intermunicipal, quando há determinados casos que nos suscitam dúvidas, isso tem feito. Mas eu queria chamar aqui a atenção também de que esta autonomia em relação ao Executivo Municipal que a Assembleia Municipal tem, até o momento, é evidente que há pouco eu dizia que era um elemento mal amado. Mal amado porque geralmente os presidentes de Câmara, em regra geral, há honrosas exceções, isto é transversal aos vários partidos, não é? Deste ou daquele partido. Gostam de uma Assembleia Municipal dócil, não levando dificuldades assim de cruz. Ora, esse não é o objetivo do poder local, da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deve analisar, fiscalizar, discordar e, enfim, não tem atenção, porque às vezes há confusões disto, não tem o poder legislativo. A Assembleia Municipal não pode aprovar de sua iniciativa uma proposta para esta ou aquela legislação. Só pode analisar, pode propor um executivo, mas só pode analisar e deliberar sobre propostas apresentadas pelo Executivo Municipal. Mas dizia eu que isto é em perigo, e isto é importante que as pessoas saibam, principalmente os jovens. Eu já estou a ficar um pouco cota nisto, mas convém que fiquem cientes desta questão. Isto está em perigo, porque a proposta e há movimentações que são transversais a vários partidos, não é típico deste ou daquele partido, a vários partidos, que pretendem alterar a lei eleitoral de maneira a que acabem com as listas separadas para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. Seja tudo feito só numa lista. E que depois, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara, o Executivo, escolhe os deputados para a sua lista. Portanto, é uma forma de controlar a Assembleia Municipal. Isto está em risco. E eu temo muito que isto venha, espero que não, mas tenho muito receio e acho que isto era um golpe extraordinário, tremendo, na autonomia da Assembleia Municipal. E ainda uma outra questão, que eu vou já terminar, é a presença dos presidentes de junta de freguesia nas Assembleias Municipais. Isso nem todos querem alterar isso. Porque os deputados... Já lá vamos às alterações, vamos ter que dar a palavra à Marina. Marina, na mesma questão, concorda com o Feliz Natal? Concordo. Concordo que a Assembleia Municipal não tem sido dado o devido valor, porque a Assembleia Municipal está sempre à sombra da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, por excelência, todas as decisões, todas as eleições estão em volta de candidatura, eleições, tudo é em volta da Câmara Municipal. E a Assembleia Municipal tem sim o seu papel de fiscalização, de deliberação, de controle de algumas decisões que vêm de propostas à Assembleia e que são importantes para serem efetivadas. Agora, a Assembleia merece um bom destaque e teríamos agora o bom caminho de poder ser feito. E no nosso Conselho poderíamos sim optar por dar-lhe essa visibilidade, promovendo e dando a conhecer à nossa população para que serve, qual o intuito,
as funções e o que se faz na Assembleia, porque o que existe neste momento é um perfeito desconhecimento das funções e da atuação da Assembleia. Tem o cariz Câmara Municipal, Presidente, funções executivas, tudo o resto é apenas um órgão que lá existe e nada mais é feito. Portanto, a ser dado esse poder e esse conhecimento é como? É dando a conhecer as reuniões fora da sede, em horário possível para que possam ser assistidas por pessoas, por cidadãos, dando espaço para os cidadãos poderem intervir, dando a conhecer dia, hora dessas reuniões, sendo afixadas. Essa desmobilização é importante porque é um espaço em que se pode ouvir, dar a conhecer e pode ser visto aquilo que é debatido. Tal e qual, como o Dr. Feliz Munhoz estava a dizer, na Assembleia estão lá pessoas normais, muitos sem conhecimentos ou sem estudos ou sem esses conhecimentos aprofundados e que possam ter de deliberar sobre as contas, sobre o plano de orçamento, sobre mapas pessoal e tudo mais, temas muito técnicos que não têm meios para os poder avaliar. Se quem lá está é eleito pelo povo, então por que não o povo também ter esse conhecimento daquilo que ela é feito? E aí poder saber a quem endereçar os seus problemas, a quem dirigir as suas preocupações e não só quantas preocupações nós vimos quando há uma festa ou algum convívio, pessoas dirigirem-se ao Presidente da Câmara, porque é a figura central de que, olha este problema, aquele problema. Porquê? Porque é a figura que se recorrem para a resolução de problemas e às vezes poderia ser direcionada e encaminhada noutros pontos, como sugestão, como direcionamento de posições ou opiniões. Ainda na sequência daquilo que está a dizer, mas muitas vezes as bancadas também votam em detrimento daquilo que já foi decidido pela cor política, pela bancada que representam. Não percebi, perdão. Esta situação das máscaras, isto o que eu estou a dizer é que muitas vezes, isto na sequência do que está a dizer, muitas vezes os deputados também votam, mas sempre já sobre a orientação, portanto, da bancada, das forças políticas que representam na Assembleia. Depende. Eu vou-lhe falar da nossa posição e daquilo que nós na regra geral poderá ser, mas eu vou-lhe dizer daquilo da orientação que nós temos enquanto lista e enquanto posição e enquanto eu fui deputada municipal entre 2013 e a nossa posição é, vamos defender a nossa posição. Claro que, como todos os partidos, existem reuniões, existem posições, existem listas e planos a seguir, opiniões, mas não vamos votar contra ou a favor só porque existe uma cor política ou uma ordem. Vamos seguir opiniões. Feliz Munhoz. Permita-me só aqui uma com certeza. Eu apoio inteiramente a proposta que a doutora Marina referiu de divulgar. E queria fazer aqui uma proposta. Eu proponho, já em princípio estaremos aqui 2 elementos na Assembleia Municipal, propor que a Rádio Campanário faça uma transmissão via streaming das reuniões da Assembleia Municipal de Souzelo. Muito bem. Há outros a proporem. O problema, Feliz Munhoz, o problema é que a Rádio Campanário não consegue, de facto, para quem nos está a ouvir, a ter de outros conselhos também, de onde nos têm chegado vários convites. Eu costumo sempre dizer, e agora, nesta questão da operação autárquicas, digo muitas vezes, e comento aqui com os nossos colaboradores, eu não sei se não demos o passo maior que a perna, mas cá estamos e está a ir a bom porto, porque muitas vezes também não é que nós não queremos, é que não podemos, não temos capacidade, muitas vezes, até porque muitas vezes as assembleias também é outro problema, não sei se é o caso de Souzelo, elas também coincidem muito em dias e em horas. Isso é outra situação que eu acho que é muito importante. Vamos começar por aí e começamos pelo Feliz Munhoz. Relativamente a esta situação, tenho uma nota aqui que sei que ouvi já durante estas entrevistas,
que as reuniões, portanto, das Assembleias Municipais em Sozel eram às quintas-feiras e em horários onde ninguém possa participar. Não sei se é verdade ou não, é o Presidente em exercício da Assembleia, dir-me-á, e se assim for, se pretende alterar, portanto, horários e dias, e também ter uma estratégia no seu plano para levar as pessoas a poderem participar. Pronto, de facto... A participar e a assistir. São duas coisas diferentes. Uma é a assistir e já vou perguntar também se realmente existe no vosso regimento alguma coisa que diga que, ou se participam, se a população tem a possibilidade de participar. Vou deixá-los falar, já falei muita coisa. De facto, essa questão da divulgação e do que se passa das Assembleias Municipais para a população é de facto importante. Em Sozel, nós introduzimos na Assembleia Municipal pela primeira vez, portanto, quando tenho conhecimento nestes últimos 20 anos, pusemos as Assembleias Municipais, algumas delas ao sábado à tarde. E após o término da Assembleia Municipal, os deputados iam visitar empresas locais e fazíamos Assembleias Municipais descentralizadas em cada uma das freguesias. E alternávamos entre Sozel, Cano, Santa Amaro, Casa Branca. E, portanto, numa tentativa exatamente de aproximar. Não há um dia certo em Sozel. Portanto, nós fazemos, talvez o dia em que seja mais vulgar seja a sexta-feira, porque alguns deputados pediam que, como residem fora, alguns deles até bastante longe, quando vinham de fim de semana, não lhes dava jeito, vir ao meio da semana, fazendo deslocação de centenas de quilómetros. E, portanto, às vezes, quando fazemos à sexta-feira, é um pouco nesse sentido a pedido dos deputados municipais, ou de alguns deputados municipais, ou tentando que a grande maioria possa participar, se assim o entender, na Assembleia Municipal. Mas, portanto, tivemos essa preocupação de fazer Assembleias Municipais descentralizadas, e eu acho que foi uma experiência muito agradável, com contactos com empresários locais, dando aos deputados municipais o conhecimento do que se passa em empresas do Conselho, e eu acho que isso é algo que se deve manter e continuar no próximo mandato. Portanto, havia os empresários, o tecido empresarial, e há essas assembleias. A Assembleia que ia às empresas, depois de acabar a Assembleia Municipal. E na Assembleia Municipal tinham público? Tem dessas público, freguesias? geralmente todos têm público, mais, menos, mas há sempre um período reservado à intervenção do público, isso é regimental. Era isso, no início, no final? Por enquanto tem sido no final, mas há experiências noutras Assembleias Municipais que acho que são muito interessantes e que estão a colocar no princípio da Assembleia. Acho que isso é algo que provavelmente teremos que rever do nosso regimento, é uma proposta também, porque por vezes as Assembleias acabam muito tarde e isso desencoraja o público de estar até ao final, que só intervém no final. Passando a intervenção do público para o início da Assembleia, provavelmente daríamos ou seria um incentivo a uma maior colaboração da parte do público. Em Sozel temos feito no final, mas eu penso que será de rever, e parece, pelo menos as experiências que tenho falado com colegas a nível da Associação Nacional das Assembleias Municipais, que a intervenção do público no princípio da Assembleia tem tido experiências muito interessantes. Marina Justo, concorda, portanto, com o Feliz Melhor? Sim, eu concordo que as Assembleias deverão ser em horário de possível frequência por parte do público. O facto de serem às sextas-feiras é bastante vantajoso, quer para os eleitos, quer também para o público poder assistir. É um facto que as Assembleias terminam sempre muito tarde, depende da ordem de trabalhos, e passando a intervenção do público para o início, sendo dada a conhecer essa ordem de trabalhos para que o público possa ter esse prévio conhecimento que a sua intervenção é no início e que os motive a essa deslocação, tendo prévio conhecimento que a sua intervenção é no início e não no fim, não os desencorajando à sua não presença. E o facto de ser descentralizada
em locais de fácil acesso, atrativos, para que a população seja chamada a ir. Os sábados à tarde acho que é uma excelente iniciativa, porque motiva muito a presença das pessoas. Já não há aquela situação de ser ou muito tarde ou a hora do jantar, ou essa situação que promova a não presença. O facto de se visitar os empresários é bom, poderia também incluir-se, visitar-se instituições, dar o outro apoio, não só aos empresários, mas também a parte social, exatamente, porque essa parte também tem que ser dinamizada, mostrando que nós estamos aqui, somos um órgão eleito, vamos ouvir, vamos ver quais as necessidades e vamos puxar daqui o que é também necessário. Acho que seria também vantajoso essa deslocação e não só a parte empresarial. Esta situação de fazer chegar, esta dinâmica de fazer chegar a ordem de trabalho, por exemplo, que refere a hora, o local, onde tenha no vosso programa e como intenção, enfim, como é que podem dinamizar, como é que podem chegar às pessoas com esta informação? Porque muitas vezes sai o edital, mas as pessoas acabam também, ou por não ver, ou por não ir, ou porque há muita gente, estamos a falar de um concelho em que de facto, segundo constou aqui, existem mais de 300 idosos com mais de 80 anos. Portanto, e essas pessoas também, obviamente, têm o direito a saber que a sua Assembleia reúne. Como é que estão a pensar dinamizar, que ferramentas a aplicar para levar à população, de facto, os horários e os lugares e as ordens de trabalho? Através de visitas a essas instituições, fazendo visitas pontuais, antes, quando é feita a marcação das assembleias, fazendo visitas e divulgação, onde é feito o edital, muito bem que nem todas as pessoas têm acesso ao edital ou não podem fazer essa deslocação, a distribuição nos cafés, que é o ponto de acesso, nos cafés de 1 ou 2 de flyers informativos, ponto de divulgação. Acho que não são muitos habitantes, as aldeias são pequenas e era fácil de fazer até promove a interação pessoal, mostrando a pessoalidade da Assembleia com a população. Concorda? Sim, perfeitamente. Pode-se fazer, portanto, obviamente, de lei tem que se fazer o edital. O edital é fixado nas juntas de freguesia do placar. Mas portanto, nem todas as pessoas, exatamente, têm acesso. Mas, portanto, essa divulgação pode ser feita também através das redes sociais, com a fixação antecipadamente da ordem de trabalhos, que é conhecida dos deputados municipais com a devida antecedência. Mas nós sabemos que nas vilas, nas aldeias, há locais-chave onde podemos divulgar a informação, às vezes até com uma simples folha A4 fixada, e isso pode-se fazer e deve-se fazer, e eu acho que de facto que é uma atitude que se pode recomendar. E depois também existem as redes sociais, há pouco em off falávamos, enfim, claro. Da parte menos boa, mas tem também essa parte positivo. para os mais novos, claro. Exatamente. Muito bem, vou ter que equilibrar aqui os tempos, temos até ao momento 18 minutos para o Feliz Nhoz e temos 12 minutos para a Marina Justo. Portanto, vamos à Marina Justo, assim sendo. Considera que, enfim, o Presidente da Assembleia deve e tem que ser um mediador? Deve. O Presidente da Assembleia deve ser o mediador. Porque... mediador entre os deputados. Entre os deputados, entre a Assembleia e entre o público, entre o povo. Ao fim e ao cabo, é o escolhido e deve ser o portador de opiniões, de posições e deve de equilibrar, fazer essa mediação correta. Porque nas posições, quantas discussões nós ouvimos, quantas tomadas de posições ou agressões verbais que muitas vezes
vão, como há pouco me questionava, tão só pela cor política e não tanto pela tomada de posição necessária que é naquele momento. Portanto, o Presidente da Assembleia Municipal tem uma cor política pela qual se candidata. Neste caso, o Feliz Munhoz é independente, mas está a encabeçar, obviamente, uma lista do Partido Social Democrata. Portanto, entretanto, nesses conflitos que muitas vezes acontecem, eu também já presenciei muitas vezes, a posição do Presidente da Assembleia deve e tem que ser isenta. Independentemente daquilo que é a bancada dele ou da cor política deve e tem que ser isenta. Estar ou não envolvida. Sim. Eu sou dessa opinião. É assim que se passa. Sim, eu penso que um Presidente da Assembleia Municipal que se preze e que goste do que está a fazer e que queira exercer o princípio democrático da sua função, tem que ser, por um lado, a garantia de ligação, o ligador entre aquilo que é solicitado pelos deputados municipais ao Executivo, tudo isso passa pelo Presidente da Assembleia Municipal e, fundamentalmente, na minha opinião, o Presidente da Assembleia Municipal tem que ser aquele que garante os direitos, quer das maiorias, quer das minorias. E, portanto, às vezes tem que tomar posições, isso já me aconteceu a mim, difíceis, e às vezes que até desagradam ao Executivo Municipal, mas têm que ser tomadas. Porque o grande problema, por exemplo, que eu deparei durante a minha atuação, por exemplo, é a gestão do tempo das intervenções no período antes da ordem do dia. Está bem que tem uma questão sobre não é da intervenção antes da ordem do dia, mas aqui na sequência do que estamos a falar, há quem defenda que o tempo a determinar deve ser atribuído segundo o número de deputados de cada uma das bancadas. Não concordo. Eu também, eu discordo. Não eu acho que o tempo, vamos lá ver, regimentalmente, no caso de Sousela, o período antes da ordem do dia, que é geralmente aquele que levanta mais discussão, é de 1 hora, são 60 minutos. E geralmente aquilo que se faz é que pergunta-se quem é que quer intervir no período antes da ordem do dia, e os 60 minutos são geridos conforme o número de inscrições. Depois tem que se dar direito de resposta e, portanto, o tempo dado a cada intervenção depende, na minha opinião, não deve depender do número de deputados de cada grupo. Deve depender, assim, do número de inscritos nesse ponto da ordem de trabalhos que pretende intervir. Concorda? Sou exatamente a mesma opinião. Nunca pelo número de inscritos, porque por esse ponto existiriam partidos que poderiam entrar logo em desvantagem e o período antes da ordem do dia é um período de manifestação, um período de expor opiniões e posições. Portanto, se ele existe, há um tempo contado, esse período deve ser usado de igual forma por quem quer usar da palavra. E deve ser administrado, é colocado à disposição, pode haver partidos que não o queiram usar, mas deve ser tido e distribuído de igual forma, salvaguardando o direito de resposta. E muito bem, porque é também legítimo e nunca pelo número de inscritos. Isso completamente contra. O regimento, enfim, é passível de ser alterado, não direi na sua essência, porque neste momento, o regimento que neste momento existe em Sousela, não sei, obviamente, o doutor Feliz Munhoz conhece bem, não sei se a Marina conhece o regimento. O regimento é o mesmo que estava em vigor na altura que a Marina também era deputada municipal. Então conhece os dois. Genericamente o regulamento não me parece mal, parece-me adequado. Há às vezes alguns detalhes que poderão ser alterados. Nós fizemos uma comissão para estudar e analisar e fazer propostas de alteração do regimento que tinha um elemento de cada partido representado na Assembleia Municipal, mas por motivos que não são do meu conhecimento, não foi apresentada nenhuma sugestão. Portanto, essa comissão de 3 pessoas, um de cada partido político, não apresentou nenhuma proposta em tempo útil à Assembleia Municipal para alteração. Provavelmente poderá ter entendido que não haveria necessidade de o fazer.
Marinha também não tem necessidade de fazer se viesse a ser eleita Presidente da Assembleia Municipal de Sousel. Poderia ser uma situação a analisarmos, porque para determinados assuntos poderá ser importante existir. E penso que quando eu estive no meu mandato, nós tivemos uma situação em que houve uma intervenção semelhante, em que houve um deputado de cada força política que tivemos uma análise específica de um tema e foi sugerido um encontro de um deputado de cada força política. Eu fui uma das deputadas e fizemos um parecer conjunto para apresentar à Assembleia Municipal. Já no meu mandato isso foi aplicado. Não estava em regulamento, foi sugerido numa Assembleia e foi aplicado numa situação em concreto para um parecer. E foi feita uma apresentação coletiva à Assembleia, já com o parecer das forças políticas, com um mandato, com um representante de cada força política. Portanto, a ser deliberado essa possibilidade, já não tem que ir à apresentação à Assembleia cada vez que for necessário o recurso a ele, estando deliberado, poderia-se fazer uso dela sem ser previamente solicitada a aprovação. No entanto, acho que é muito vantajoso que isso possa vir a acontecer. Marina Justo, eu vou continuar consigo para equilibrarmos aqui um pouco mais o nosso tempo. Considera que um presidente da nossa Assembleia Municipal nunca possa ou deva, pode, não deve exercer outras funções na Câmara Municipal? Acha que é compatível, incompatível? Depende do tipo de funções. Quais é que aceitaria e quais é que não aceitaria enquanto Presidente da Assembleia Municipal? Creio que, em traços gerais, nós temos um compromisso de honra que temos que assinar enquanto deputados no exercício de funções. Sendo funcionário de uma Câmara Municipal que tem uma força política no exercício de funções e sendo Presidente de uma Assembleia Municipal de uma outra força política ou da mesma, falando-nos há pouco na imparcialidade e na isenção, creio que só esse pacto e essa assinatura que nós fazemos, esse compromisso de honra com os cidadãos, só por si deverá afastar por completo essa incompatibilidade. No entanto, funções certamente de direção ou funções ligadas muito ao executivo, creio que poderão causar alguma, não creio incompatibilidade, mas se calhar no que toca à população poderá criar aqui alguma desconfiança ou algum desconforto, poderá ir nesse caminho. Eu acho que não ia tanto se calhar por incompatibilidade, porque as incompatibilidades serão todas elas devidamente reguladas, mas se calhar ia pelo desconforto. Acho que neste caso seria mais pelo compromisso de honra. Luís Melhores, acha desconfortável? Eu vou um pouco mais além que o desconforto. Eu acho que o Presidente... Não se desconforte, que é o principal, mas... o Presidente da Assembleia Municipal nunca deve ser alguém que esteja hierarquicamente dependente do Presidente da Câmara Municipal. Isso fragiliza, tira-lhe autoridade e pode condicionar o seu exercício. Na minha opinião, não deve. Por simplesmente. Acho que legalmente acho que não há nada que o impeça. Mas moralmente, eticamente, não deve, porque isso é muito condicionante da sua liberdade, da sua isenção que tem que ter o Presidente da Assembleia Municipal em relação ao Executivo Municipal. Quanto aos deputados municipais, terem essa posição hierárquica dependente do Presidente, eu também acho questionável, mas
aí provavelmente levantar-se-ia outras questões e não tenho uma ideia tão precisa, mas acho que também seria uma situação a evitar, porque esta dependência hierárquica do ponto de vista profissional condiciona. É condicionante. É condicionante a liberdade de decisão. E depois acontece aquilo que a Augusta estava a dizer. É que quando os deputados municipais vão para tomar a decisão, vota conforme aquilo que lhe dizem para votar. A regra geral. Por causa dessa dependência hierárquica. Isso deve ser evitado. Mas isso em qualquer bancada de qualquer quadrante político. É evidente, de qualquer partido. Isto é transversal, não é típico deste ou daquele Não, partido. independentemente se o Presidente da Assembleia é daquele partido Claro, em que claro. poderá estar eventualmente ligado Sim, à Câmara Municipal. Sem dúvida. Portanto, aqui aplica-se. Portanto, para mim é esta questão. Eu resumi em duas linhas. O Presidente da Assembleia Municipal nunca deve ser hierarquicamente dependente do Presidente da Câmara Municipal. Os deputados municipais deve ser evitado esta hierarquia. Muito bem. E vejo que trouxeram o seu trabalhinho, não é? Não sei se já tiveram tempo, e falo em termos de programa, também de exporem, e era os últimos minutinhos, deixava-lhe então, enfim, para exporem, para falarem aos suzelenses daquilo que são as intenções, se vierem ser, ou qualquer um dos dois, portanto, Presidente da Assembleia Municipal de Sozão. E posso começar por si, Marina. Muito bem. O nosso objetivo enquanto candidatura da CDU é, antes de mais, fazer um reforço da nossa presença junto das autarquias, porque com esta eleição pretendemos dar voz às populações, ter uma presença mais forte, mais pessoal, mais participativa, poder ter uma presença mais dinâmica, e com esse reforço era viável esta dinamização. Os pontos o nosso Conselho sofre neste momento de um grande grau de despovoamento, um envelhecimento, uma grande falta de investimento, e a CDU tem como objetivo reforçar e ajudar na campanha quanto a essa situação de incentivar ao investimento, ajudar a promover, a cativar investidores, a chamar os jovens, porque os jovens neste momento não existindo forma de trabalhos precários, falta de condições laborais, há um despovoamento nesse sentido, há um fugir do Conselho, e nós gostaríamos de, com esta presença, com este reforço, com esta motivação de chamar essa camada mais jovem, no sentido de dizer que é possível, há essa esperança, há essa possibilidade, e era nesse sentido que a CDU pretende aqui vir reforçar, mostrar a nossa posição, estar mais presente na autarquia, estar mais presente no Conselho, e por isso mesmo é esse sentido. Feliz melhor. Eu tenho uma grande preocupação em relação ao futuro do Concelho de Sozelo, exatamente um pouco na linha daquilo que foi apresentado. Olhando para os censos de 2021, a população de Sozelo na última década diminuiu 14%. Isso significa que estamos a decair 1,4% ao ano. Se isto continuar assim, dentro de 2 gerações não há Concelho de Sozelo, não há população. Vai haver ruas completamente sem moradores, desertas. E portanto anda-se a fazer rotundas para quem? Daqui a 2, se isto não for alterado. Anda-se a fazer alcatrão para quem? Portanto, o município de Sozelo, em termos de plano eleitoral, tem que ter, na minha opinião, 2 fatores importantes e que me preocupam. Uma é exatamente aquilo que foi dito, que é apoiar os casais jovens
para colmatar o déficit de natalidade. Isto não é típico só de Sousel, é de todo o interior, é do país, mas, portanto, no nosso caso concreto, devem ser dadas condições de habitabilidade e emprego no Concelho de Sousel. E estas preocupações com a juventude, eu só as vi do programa eleitoral e do projeto eleitoral liderado pelo Dr. Armando Varela. E isso está bem comprovado na juventude que existe nas listas que ele lidera e na percentagem de jovens que integram as suas listas aos vários órgãos, quer para a Câmara Municipal, quer para a Assembleia Municipal, quer para as Assembleias de Freguesia. Mas, por outro lado, não podemos descurar também os idosos e ter uma política social. Mas tem que ter uma política ativa de intervenção, quer na quantidade, quer na qualidade do apoio social que se presta aos carenciados, aos idosos do Concelho, quer aqueles que estão institucionalizados, quer que não estão. E a Câmara Municipal devia ter uma atitude proativa, que não tem tido até o momento, de modo a cuidar não só da saúde física, como também da saúde mental dos idosos. Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, qual é que pode ser a sua intervenção, ou qual é que vai ser, se for eleito, no próximo dia 26, para contrariar também, ou ajudar a contrariar essa situação? A posição será, por exemplo, no caso dos mais idosos, colaborar com as IPSS existentes no Concelho, de modo a que possam otimizar a sua atividade junto dos mais idosos, não só os que estão institucionalizados, como aqueles que estão fora. E isto leva-me a outra questão, que eu falei há pouco, de falta de ética política do atual Executivo. O atual Executivo Municipal, neste final de mandato, com uma atitude reativa e de vingança por facto dos elementos da direção do IPSS não estarem nas suas listas, está a tentar asfixiar financeiramente o IPSS. Mas não temos aqui, portanto, neste momento já tivemos ontem, e esse foi o momento, portanto, não temos aqui o Presidente da Câmara Municipal para se defender, enfim, daquilo que diz. Passamos só aqui mesmo para terminar o nosso debate à Assembleia Municipal, que foi o que nos trouxe aqui. Percebi, sei lá, do apanhado que fiz do que ouvi, e espero ser a voz daqueles que me estão a ouvir, que qualquer um dos candidatos considera que o órgão, a Assembleia Municipal, deve ter vida própria, não se deve deixar influenciar por nada, nem por circunstância nenhuma. Claramente. Claramente. Subscrevo, inteiramente. Claramente. Só assim é que vale a pena. E isso às vezes não é fácil de fazer. Sim. Não é assim tão fácil de fazer, porque há pressões. Todos nós sabemos que na prática a coisa funciona um bocadinho diferente. Se a Assembleia Municipal se vai vincular pura e simplesmente às decisões da Câmara Municipal, não serve nada a eleição, e vamos àquilo que foi dito há pouco das listas únicas que são tidas em consideração ou que se pretendem e que não fazem sentido. Por isso mesmo é que existem dois órgãos e cada um nos seus poderes, cada um nas suas competências, não deve ser de todo influenciável ou dependente. Duas forças políticas que não se cruzam, portanto Partido Social Democrata e CDU, neste caso, neste debate, estiveram quase sempre em os dois concordância independentes que estão uma com a outra. Pronto, deve ser por isso. Agradecer-lhes desde já mais uma vez esta disponibilidade para estarem aos microfones da Rádio Campanário. Penso que ficou aqui, ficaram aqui ideias, ficaram aqui propostas, ficaram aqui nas vossas opiniões. Penso que os nossos ouvintes ficaram esclarecidos com as vossas opiniões daquilo que deve ser e que vocês pretendem ser, se qualquer um dos dois vier a ser eleito, um presidente na Assembleia Municipal. Mais uma vez agradeço-lhe imenso, muito obrigada, e qualquer um dos candidatos que aqui estão presentes, se vierem ganhar a Câmara, façam tudo pelos souselenses e também pelo nosso Alentejo e tragam a gente, muita gente, a Sousel e ao Alentejo, porque precisamos. Muito obrigada. Muito Muito obrigado.